Graça e paz, povo de Deus. É uma alegria muito grande anunciar o primeiro vídeo de 2021. Esse vídeo foi feito com carinho, elaborado, pensado com carinho, com o apoio do Espírito Santo para fazer. Deu muito trabalho, mas vale a pena assistir. Hoje nós teremos um estudo completo da palavra sobre dízimos e ofertas. Então acompanhe já o primeiro vídeo do nosso quadro Entendendo as Escrituras. Se formos levar em consideração toda a Escritura, o estudo ficaria muito extenso. E a amplitude do assunto vai de Gênesis a Apocalipse. A primeira passagem se encontra no encontro de Abraão com Melquisedeque, ou a segunda passagem, que se encontra na passagem de Jacó por Betel. A fim de deixar esse assunto mais específico, trazendo ainda toda a amplitude do conceito das Escrituras geral, aprendendo todo o possível sobre o dízimo, eu separei as passagens de maior relevância teológica para nós entendermos o comportamento adequado do dízimo. A ordenança do dízimo surgiu com a nossa primeira passagem a ser avaliada nesse vídeo, que se encontra no livro de Números 18, do 20 ao 29. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E contar-se-vos a vossa oferta alçada como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. É interessante notar, nessa primeira passagem avaliada, as seguintes questões. Primeiro, Israel era dividida em 12 tribos, sendo uma dessas tribos responsável pela parte sacerdotal, que era também o governo daquele lugar, que tomava as decisões em cada caso. Aquilo era um governo teocrático, onde Deus era o centro de todas as decisões políticas de Israel. E uma tribo foi utilizada para representar a voz do Senhor. Isso quer dizer que das 12 tribos, 11 plantavam, 11 tinham uma herança, mas uma não tinha. Uma tinha Deus por herança, que era a tribo de Levi. Obviamente, não eram todos de Levi que trabalhavam no templo. Eram apenas os que estavam vigentes. No início, Arão e seus filhos. O restante da tribo de Levi estudava para assumir futuramente o sacerdócio. Essa passagem também nos mostra que todo o povo trabalhava, recolhia do fruto do seu trabalho e levava 10% ao templo para que fosse consumido pelo povo de Levi. Porém, o povo de Levi que estudava consumia 9% dos dízimos.
e tirava o dízimo do dízimo que era levado para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para então ser consumido pelas pessoas que trabalhavam diretamente no templo. Isso quer dizer que aqueles que trabalhavam no templo de Israel, tomando as decisões políticas pelo povo, ficava com 1% do que era produzido pela nação. Fator muito interessante a ser avaliado. A segunda passagem que nós vamos avaliar, que se encontra em Deuteronômio, mostra o que era feito com as pessoas que moravam longe da onde o templo estava estabelecido. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E, perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. E, quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado. Então, vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor, teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então, virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão. Como foi visto em Deuteronômio 14, do 22 ao 29, acontecia de se retirar o dízimo de tudo que se produzia e levar ao templo. Porém, se o templo fosse longe, a pessoa que ia levar o dízimo poderia vendê-lo, atar o dinheiro em sua mão, ou seja, prender o dinheiro consigo, levar até onde está o templo e lá iria novamente comprar tudo que a alma desejasse, o que dizer, tudo que for agradável a ele, tudo que ele desejar. E ali comeria ele e se fartaria ele, participando também do dízimo que levou na viagem. Interessante também nesta mesma passagem notar que existia uma espécie de dízimo trienal, ou seja, a cada 3 anos era levado uma espécie de dízimo, aonde viúva, órfão e levita participavam juntamente com esse dízimo trianual. E o interessante é que mesmo levando o dízimo todos os anos, exceto no ano trianual, mesmo levando esse dízimo para longe, a pessoa que era da tribo de Levi, que estivesse perto de você, ela não era desamparada. Era dado a ela uma contribuição para que ela pudesse sobreviver. Mas é interessante como o dízimo era administrado no Velho Testamento. Algo importante a se salientar é que esse sistema dizimal durou enquanto o homem produzia diretamente da terra. A partir do momento em que houve um sistema monetário implantado sobre Israel, as coisas mudaram. O que acontece? Acontece que o sistema que Deus utilizava também modificou. Por isso nós vemos um comportamento completamente diferente no Novo Testamento. Vamos avaliar então a primeira passagem do Novo Testamento. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as,
traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que, traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Como vimos, a primeira passagem avaliada no Novo Testamento foi Atos, capítulo 4, verso 33. Queria novamente, neste momento, salientar que o objetivo do vídeo, embora seja proveitoso ler as Escrituras, o objetivo do vídeo não é avaliar todas as passagens com relação a dízimos e ofertas, mas entender um conceito geral das Escrituras desde seu começo ao seu fim. O nosso vídeo já está bem extenso, então vou continuar da forma que eu estava, com os versículos mais importantes teologicamente para entendermos o conceito de dízimo e oferta nas Escrituras. Nós vemos em Atos, capítulo 4, do verso 33 em diante, que o sistema foi modificado, de forma que, quando o Evangelho saiu de Israel e passou para nós gentios, aceitando o povo de Deus como igreja, passou-se ali a adotar um sistema de redistribuição de renda, atendendo à necessidade da igreja, conforme cada um necessitava. Isso mostra que o sistema era diferente, era um sistema com maior cunho moral, com maior cunho social, com maior cunho filosófico, e não de governança de um povo específico. O povo de Deus tinha deixado de ser uma nação para estar espalhado por todo o mundo, de acordo com o coração de cada um que dele participa. Isso também afetou o sistema de dízimos e ofertas. O apóstolo Paulo deixa claro que o seu ministério também tem direito a uma sobrevivência. E ele fala isso comparando o povo que leva a palavra do Evangelho ao povo de Levi. Mas nós vamos notar também na próxima passagem que todas as vezes que o apóstolo Paulo falava sobre oferta, ele falava também sobre o esforço dele para não ser pesado ao povo de Deus. O que quer dizer que, embora tendo direito por entregar as coisas espirituais, tendo direito de sim solicitar as materiais, não é de bom tom que um pregador do Evangelho, não é o ideal que um pregador do Evangelho faça isso. O ideal é que ele mostre o seu esforço e a sua gratidão para com Deus, levando o Evangelho de forma justa e honrada e sobrevivendo daquilo que lhe for proporcionado, como Paulo fazia, e sempre que possível dando o exemplo do esforço e do trabalho para não ser pesado ao povo. Esta opinião é a minha opinião pessoal, é a opinião que eu também partilho. Vamos avaliar mais uma passagem das várias que Paulo tem utilizado para mostrar esse ponto de vista e vamos para as nossas considerações finais. Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então, meu irmão, nós acabamos de ver, meu irmão, minha irmã, a passagem de Coríntios capítulo 9, que Paulo demonstra sua opinião acerca dos dízimos e ofertas. Ele fala que nós pregadores temos o direito, como fosse tribo de Levi,
de dar as coisas espirituais e receber as materiais. No entanto, Paulo não faz questão disso. Paulo, muito pelo contrário, esforça-se para não ser pesado aos irmãos. Essa é a opinião que eu partilho. O bom pregador, o pregador do Evangelho da Verdade, ele jamais faz por interesse, ele jamais faz com a ganância de ganhar alguma coisa. O desejo dele é apenas propagar o Evangelho e cumprir o seu dever como pregador. Qualquer que faça o contrário disso ou vise algum tipo de lucro é um falso profeta e destituído está da graça. Agora vamos levar em consideração os nossos dias de hoje. Como devemos fazer, então, já que congregamos numa igreja evangélica atual? Como deve-se dar os dízimos e as ofertas? Primeiro de tudo, você não tem obrigação na lei de Deus de dar o dízimo. As nossas obrigações com a lei de Deus estão descritas em Atos 15, que é não comer a carne de animal estrangulado e com seu sangue e evitar a promiscuidade. E no mais, devemos comparecer às sinagogas ou aos templos para estudarmos, as congregações para estudarmos o Evangelho e entender a palavra de Deus com relação a nós. Então não temos obrigatoriedade de dizimar. Mas pense comigo, se você faz parte de um clube social, um clube aquático, um clube qualquer clube que você se reúna, você faz parte, você contribui. Uma associação que você faz parte, você contribui. A igreja também é dessa forma. Porém, a igreja jamais ela tem o direito de taxar o valor que deve ser doado. Isso é você quem decide. A doação que nós damos não é uma doação obrigatória, é uma doação espontânea. Se você acha que deve dar 10%, dê 10%. Se você acha que deve dar 1%, dê 1%. Você não é obrigado. No entanto, quando você o faz, você está propagando o Evangelho, permitindo que aquela porta continue aberta para alcançar mais pessoas. Queridos irmãos, é dessa forma que eu finalizo este vídeo e peço a vocês que me ajudem. Este vídeo, não sei se vocês perceberam a mudança de iluminação, mas esse vídeo levou, na verdade, 2 dias para ser gravado e ele foi todo editado pelo celular. Então, meus queridos, eu gostaria de pedir a vocês que colaborassem comigo da seguinte forma: deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Haverão mais vídeos como esse e com o tempo eu vou pegar a prática e os vídeos ficarão cada vez melhores em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.